Santo Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer-te exatamente como foi feito aqui, mediante a fala e as orações dos meus irmãos. Josué dirigindo e abrindo esse culto, Mateus fazendo uma oração, pedindo misericórdia e clamando por perdão, Marcos nos orientando acerca da gratidão e elevando até o Senhor os nossos agradecimentos pelo cuidado diário. E nesse momento eu pedindo misericórdia, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o Senhor possa, através dessa série, que temos certeza, inspiradas pelo Senhor, nós demos início aqui na nossa igreja, para que possamos entender de fato o que significa a vida prática do cristianismo, o que significa viver o cristianismo, o que representa esses mandamentos recíprocos, a mutualidade. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós nessa manhã, que a Tua palavra encontre nos nossos corações um solo fértil para poder crescer. E assim como Tua igreja, cresçamos no amor, no serviço, na reciprocidade, na mutualidade, na sujeição, na instrução, regado pelo amor uns aos outros. Fica conosco neste momento, Pai, falando ao coração de cada um conforme o seu Santo Espírito assim o faça. E é no nome glorioso de Cristo Jesus que oramos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Deixa eu melhorar aqui a posição do microfone. Bom, estamos aqui nesse domingo, dando sequência nesse terceiro encontro dessa série que iniciamos há 2 domingos atrás, que trata exatamente de algo muito precioso e caro para a vida cristã, que é entender esses mandamentos recíprocos, essas ordenâncias que nosso Senhor deixou para a sua igreja, deixou para o convívio dos irmãos, e esses mandamentos ecoando nessa relação e transbordando na vida prática, no exercício da nossa vida. Então hoje nós estamos aqui com o texto que escolhemos, que está lá na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, e esse é o texto que nós faremos a leitura agora. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia neste momento e, por favor, me acompanhe na leitura do texto do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3, versículos 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Fazendo a leitura desse mesmo versículo, de uma outra versão, de uma outra tradução, eu escolhi a nova tradução, que é uma tradução da NVT, que diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com todo o coração agradecido. Bom, meus irmãos, esse texto faz parte de uma carta essa que tem um contexto. Então, para que possamos fazer um olhar mais preciso e detalhado daquilo que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Colossos, é primordial que entendamos o sentido da carta e o contexto da carta de Colossenses. Colossenses é um daqueles livros da Bíblia em que Cristo aparece de tal maneira centralizado que não importa o capítulo que você leia, Cristo ali está centrado. Nele, o apóstolo Paulo vai enfatizar a supremacia da pessoa de Cristo.
e a plenitude da salvação que Cristo fornece aos seus. Paulo então vai utilizar essa orientação e esse pensamento da centralidade de Cristo com um propósito: combater uma heresia que estava crescendo ali naquela igreja tão jovem. Uma igreja que Paulo ali estava cuidando. Então essa heresia crescente na igreja, Paulo então vai lembrar os irmãos de Colossos, os irmãos colossenses, acerca do Senhor da criação. E ele aponta Cristo como este Senhor, o Kyrios, fazendo então uma correlação com a palavra Yahvé do Antigo Testamento, que denota Deus como Senhor. O Senhor da criação e cabeça do corpo, que é sua igreja, completamente, prestem atenção, completamente suficiente para todas as necessidades espirituais e práticas da vida do cristão. Lembrando que a gente está no mês de outubro, mês esse que comemoramos a reforma. E a reforma exatamente tinha como o mote principal apresentar novamente Cristo sendo suficiente. Só os Cristos. Cristo mais alguma coisa, como o ambiente religioso da época, e que pendurou durante anos, séculos, que trazia sempre um elemento a mais, além de Cristo. Não é o caminho do cristão. Cristo é suficiente. E me parece engraçado que estejamos vivendo no nosso país, principalmente neste mês, exatamente um pouco dessa loucura de querermos adicionarmos a obra salvadora, redentora, ao cuidado e ao reino de Deus mais alguma coisa. E aí as ideologias começam a tomar espaço no nosso coração. É verdade que precisamos lembrar os cristãos da importância do exercício da sua cidadania. E no dia do voto, escolher bem aquilo que vai fazer. Entretanto, é preciso tomar cuidado, porque quando adicionamos a ideologia ao exercício da nossa fé, estamos dizendo que Cristo não é mais suficiente. Que o senhorio de Cristo está restrito a uma ideologia do momento. Mas aí a gente precisa lembrar historicamente que a igreja já tem 2000 anos. E nesses 2000 anos ela atravessou todos os tipos de ideologia, de formatos políticos, e a obra do Senhor continua. E a missão da igreja continua sendo levada à frente, porque ela não depende de ideologias. As ideologias são formações do homem. É verdade que elas podem tornar a nossa vida melhor ou não. Eu acho que eu estou falando fora do microfone, mas está difícil aqui para colocá-lo. Está suspenso. Subir mais. Bom, e tendo em vista isso, é importante então lembrarmos que o contexto de Colossenses fale ao nosso coração. A união do crente com Cristo em sua morte, meus irmãos, ressurreição e exaltação, é exatamente o fundamento sobre o qual nossa vida terrena deve ser construída. É desta relação, é desta união, são destes princípios que de fato nós devemos nos ocupar e pensarmos. Eu acho que eu vou segurá-lo bem melhor, fica muito mais fácil para que eu possa ir fazer. Então agradeço, obrigado Mateus, obrigado pelo cuidado. Bom, se Efésios, outra carta que o apóstolo Paulo pode ser rotulada como a carta, a epístola que retrata a igreja de Cristo, aqui em Colossos, aqui em Colossenses, nessa carta, certamente nós podemos dizer que ela é apresentada, ou ela apresenta Cristo da igreja.
o Cristo da igreja. Enquanto Efésios trabalha a igreja de Cristo, aqui nós temos Colossenses trabalhando o Cristo da igreja. Efésios vai se concentrar no corpo, Colossenses no cabeça. Isso é importante para aquilo que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, acerca desse mandamento recíproco da instrução uns aos outros. Então, assim como Efésios, essa pequena carta de Colossenses, ela se divide daquela maneira como Paulo normalmente faz a apresentação de suas cartas. Na primeira parte, e aqui nós temos o capítulo 1 e 2, Paulo vai se debruçar sobre o trabalho doutrinário, mostrando os elementos que compõem essa vida do cristão. Capítulo 1 e 2, então, de Colossenses, vai trabalhar essa figura de Cristo, mostrando a sua supremacia, mostrando a sua suficiência, a sua completude, o seu contentamento no exercício da vida cristã. Paulo trabalha com a ortodoxia, o bom caminho da fé, o caminho ortodoxo, o caminho correto. Paulo faz isso. Entretanto, na segunda parte da carta, onde o nosso versículo está inserido, Paulo vai trazer um aspecto mais prático. Logo, a primeira então dedução que nós podemos tirar daqui é que o que vamos tratar hoje diz respeito a um aspecto prático da vida. É um mandamento de vida diária, mas esse mandamento vem no esteio de uma compreensão de uma boa ortodoxia, de uma boa teologia. As nossas práticas refletem exatamente a nossa teologia, a maneira como nós entendemos a Deus. Bom, então Paulo, preocupado com isso, apresenta no capítulo 1 e 2 da carta este caminho correto, para então trabalhar com aquilo que nós chamamos em teologia de ortopraxia. Então, falar de mutualidade uns aos outros, instrução, amar, servir, é falar de ortopraxia. E você, meu irmão, e eu, temos vivido bem essas duas partes? Temos nos preocupado e debruçado por uma boa teologia? Uma boa ortodoxia? Como é que nós damos respostas às questões e os dilemas da vida? Como nós nos portamos no exercício do entendimento do que significa ser cristão no mundo de hoje? O que significa ser cristão no momento em que nossa nação está passando? O que significa ser cristão no exercício do trabalho ao qual nós prestamos no dia a dia? O que significa ser cristão no exercício da vida comunitária? E como a prática desse entendimento tem fluído nas nossas vidas? A ortopraxia. Bom, já disse a vocês que Paulo nos mostra aqui em Colossenses como Cristo Jesus é preeminente. O que significa isso? Significa que ele está muito acima do que está à sua volta. Superior, para aqueles que gostam de qualificativos, de adjetivos, excelso. Quando cantamos excelso, supremo, é sobre a preeminência exatamente de Cristo Jesus. Antes de tudo, em tudo. E consequentemente, a minha vida e a vida de você, meu irmão, a vida do cristão, deve refletir essa prioridade. Ou deveria. Como estamos enraizados neles? Ou como estamos enraizados nele? O S aqui não existe. Vivos com ele, ocultos nele, completos nele. Destaque, consequentemente, é totalmente inconsistente para nós vivermos a vida sem ele. Revestidos de seu amor, com sua paz reinando em nossos corações, estamos equipados para tornar Cristo o primeiro em todas as áreas da nossa vida. Mas será mesmo que nós vivemos isso? Cristo é o primeiro em todas as áreas da nossa vida? Fazendo aqui um movimento trazendo um pouco mais o texto que lemos para próximo,
Vamos olhar o contexto do capítulo 3 e 4, que é a parte prática do livro, e que o nosso tema de hoje está inserido. Então, olhando um pouco mais de perto o versículo que escolhemos para a exposição dessa manhã, ele está inserido entre esse capítulo 3 e 4 de Colossenses, e como já dissemos, Paulo trata ali sobre a vida prática em Cristo. O que Paulo faz? Nos apresenta a caminhada digna do cristão. Paulo, então, antes de nos instruir, a instruirmos uns aos outros, o que Paulo faz? Nos instrui. Ele coloca em prática aquilo que ele vai nos alertar no versículo 16. Paulo nos ensina o caminho, a maneira, a forma pela qual os irmãos de Colosso e nós que hoje aqui estamos lendo a carta, a palavra de Deus, devemos viver ou devamos viver. E é nessa vida prática, meus irmãos em Cristo, nessa caminhada digna do cristão, que Paulo vai apontar algumas áreas ou pontos importantes que depois merecem uma leitura pausada por cada um de vocês. Façam esse favor a vocês. Leiam a carta de Colossenses ainda no dia de hoje. É uma leitura rápida. Você vai ler ela no meiozinho da tarde, não vai gastar ali meia hora para fazer essa leitura, mas pare ali no capítulo 3 e 4 e faça esse exercício. Paulo, então, ali no capítulo 3, aonde o nosso versículo está inserido, ele vai mostrar a caminhada digna do cristão, começando pela sua pureza pessoal. Ele vai mostrar a caminhada digna do cristão na comunhão, no exercício da vida entre os irmãos, versículos 12 a 17, que a gente já vai olhar com um pouco mais de calma. Ele vai mostrar a caminhada digna do cristão em casa, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Ele também vai trabalhar ali com a ideia dessa caminhada digna no trabalho. Colossenses 3, de 22 até 4:1. Depois ele vai mostrar ali para os nossos irmãos e para nós a importância do testemunho cristão e o serviço cristão, finalizando ali nos versículos 7 a 18 do capítulo 4. Então, afinando um pouco mais esse olhar, já entendemos o contexto da carta, a preocupação de Paulo. Então, pegando toda essa bagagem, a gente agora vai ali olhar para o versículo e perceber que esse versículo, ele faz parte de um pensamento esse que está inserido num texto, que para nós, que somos de teologia, quando estudamos, nós chamamos de perícope. O trecho ao qual esse versículo que vamos ler está inserido. O foco aqui, meus irmãos, é no versículo 8 a 17 do capítulo 3. O foco é relacionamento. Paulo está preocupado como os nossos irmãos de Colosso e como nós relacionamos uns com os outros, nas diversas áreas e facetas da nossa vida. O relacionamento entre irmãos em Cristo parece estar enfatizado aqui, tem destaque nesse texto, nessa perícope. Paulo vai exortar os colossenses a essa vida prática, e ele exorta exatamente no exercício da mutualidade uns aos outros. Exatamente o tema da nossa série. O que é então essa mutualidade cristã? Josué, quando fez a abertura dessa nova série, e o Mateus já trouxeram aqui respostas a essa pergunta, mas me permita mais uma vez tocar nessa tecla, trazer para vocês, igreja, o que de fato representa a mutualidade cristã. Temos aprendido isso de verdade há 2 domingos, mas a importância da mutualidade no contexto da vida cristã é tal que nós estamos aqui trabalhando ela em série. Os elementos que ela nos apontam vão fazer a diferença na maneira pela qual nós exercitamos o cristianismo na vida prática, na minha vida e na sua. Então não basta apenas confessarmos que somos de Cristo Jesus. Precisamos conjugar essa confissão.
ela precisa ser vista nos atos da nossa vida. E é disso do que trata a mutualidade. Mutualidade tem a sua raiz numa palavra latina chamada mutuus. É a qualidade ou estado daquilo que diz respeito à reciprocidade, a uma permutação, de permuta, de troca. Para quem gosta de significados, dicionário Aurélio vai trazer essa definição. No Novo Testamento grego, os imperativos de mutualidade ou as ordenanças que tratam acerca da mutualidade são caracterizadas exatamente pelo pronome recíproco. Esse pronome é derivado da palavra grega allos, já falado aqui, que significa o outro. Percebe que na dinâmica do reino de Deus, a importância, a ênfase que Deus dá ao outro, sua função é indicar uma relação de reciprocidade, mutualidade, troca, intercâmbio entre os sujeitos da frase, entre os sujeitos da vida cristã. Então, se você se diz parte de uma igreja, ou se já fez parte, ou deseja fazer parte, você precisa entender que a mutualidade é condição sine qua non, é condição de pertencimento. Não adianta pertencer se eu não aplico. Se eu não aplico, eu estou em pecado, e se eu estou em pecado, eu tenho que me arrepender. E é isso que nós estamos lembrando cada um aqui em todos os domingos. Se arrependam, coloquem em prática. Por quê? Porque a palavra de Deus dá ênfase à mutualidade. A tradução comum é uns aos outros. Mutualidade, então, meus irmãos, mais do que uma palavra que normalmente não a utilizamos no dia a dia, usamos mais uns aos outros, ela é um estilo de vida, afinado com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que o cristão faz um ao outro. A mutualidade também diz respeito às coisas que os cristãos evitam fazer um ao outro. Então, mutualidade tem um aspecto tanto positivo quanto negativo. Não é só aquilo que eu faço ao outro, na relação de irmãos em Cristo, mas aquilo que eu deixo de fazer, levando o outro em consideração. Algo tão difícil em ver nos nossos dias, principalmente nas mídias sociais, não é verdade? O que mais vemos são cristãos xingando, pasmem, outros cristãos. E a gente está vivendo uma esquizofrenia coletiva, Marcos, Mateus, Josué e meus irmãos queridos, que o princípio de validade de vida cristã virou ideologia. Isso é do diabo. Eu leio a minha Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu olho na história da igreja, eu não vejo um pai da igreja, um teólogo conhecido, trazendo essas categorias. Eu vejo sim a preocupação sobre política, o exercício do meu mandato cultural, mas eu não vejo ali um incentivo a reconhecer, como foi falado no domingo passado, o imperativo de que se você é de uma ideologia X ou A, e não me venha com respostas baratas, com clichês. O fruto do Espírito é ditado pela palavra de Deus. No exercício dessa vida ministerial, quando nós ali nos colocamos a servir ao Senhor dentro da igreja, nós vamos reconhecer a fé pública que o irmão professa a partir dos qualificativos cristãos, bíblicos, independente de ser corintiano ou palmeirense, se bem que eu acho que, não preciso dizer, né? Vai Palmeiras. Mas ainda assim, o seu vai estar vai estar repleto também de corintianos. Vai ter São Paulino. Eu não estou aqui afirmando que ideologia A, B, C, eu não estou entrando aqui em teoria política. Se quiser, depois a gente pode conversar num café, a gente pode fazer teologia pública juntos, tem bons livros para indicar. Não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo essa esquizofrenia. A gente tem perdido a mutualidade,
a reciprocidade. E a gente peca xingando os outros irmãos, ou ferindo, ou fazendo aquilo que a gente faz para ferir. Um absurdo, meus irmãos. E pecado precisa de arrependimento. Não tem conversa para isso, tanto para você quanto para mim. O termo mutualidade ele é empregado para se referir às expressões recíprocas, descrevendo situações em que uma pessoa faz por outra aquilo que por sua vez a outra faz para a primeira. Elas indicam obrigações, oportunidades de se expressar na vida comum, em outras palavras, de se praticar a mutualidade. Portanto, se comunhão é compartilhar o que somos, o que temos com o próximo, então esses imperativos que estamos trabalhando aqui nos dão direção certa e segura sobre o que devemos e o que não devemos fazer, orientados pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Onde existe a comunhão, ela se exterioriza por meio da mutualidade. Se não há mutualidade, não há comunhão verdadeira. Uma igreja, comunidade, um grupo de discipulado que não está manifestando a comunhão pela mutualidade, meus irmãos, precisa examinar a si mesmo. Precisa fazer um autoexame para verificar se está ou não em comunhão com o próprio Senhor Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo de mutualidade, de reciprocidade, de serviço em função do outro, de esvaziar de si mesmo para cumprir o propósito do Pai. Essa é a obra de Cristo. A mutualidade constitui uma parte tão importante da vida cristã, da igreja, que ela não pode ser deixada ao acaso. Esse foi um dos motivos que nós sentamos no presbitério para trazermos esses elementos, preparando a nossa igreja para aquilo que nós iremos fazer em seguida, que é a criação dos grupos pequenos, grupos pequenos, ou seja lá o nome, como os meus irmãos têm repetido aqui. Se não houver mutualidade, não há o exercício da comunhão. Portanto, meus irmãos, nessa perícope que a gente leu, nesse texto, em que o nosso versículo está inserido, Paulo exorta os cristãos a viverem essa nova vida, na mutualidade, se despindo das práticas antigas, deixando a roupa que outrora usávamos sem Cristo, para essa nova vida em Cristo Jesus. Bom, para depois quem quiser acompanhar, olha que interessante, lá em Colossenses 3,9, eu não vou projetar, acabei não conseguindo fazer a tempo, falha minha, me perdoe, mas Colossenses 3,9 diz assim: não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, mentira no relacionamento cristão não cabe. Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Olha a conexão do relacionamento do Senhor com a sua igreja e o mandamento para que a sua igreja cumpra exatamente o imperativo da mutualidade, conforme o próprio Senhor o fez. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, uns aos outros, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Percebeu a ênfase aqui no comando para a mutualidade? Paulo não está brincando. Paulo no capítulo 1 e 2 tem o cuidado de apresentar o caminho certo. A teologia, como a gente tem muita boa gente, né, compartilhando teologia boa por aí, mas Paulo também aqui no 3 e no 4 vai ressaltar que essa teologia sem prática não serve para nada, e ela vai demandar uma vida prática, ortopraxia, a importância da conduta correta, meus irmãos. Não basta apenas o caminho correto, é preciso também ter a conduta correta no caminho correto. A ortodoxia é o pensamento correto, a ortopraxia é essa conduta correta. Bom, versículos 16 dessa exposição, Paulo vai nos lembrar
exatamente como o original, aqui em português, ele vai ressaltar no grego, antes de ele dar a instrução de instruam, ensinem, aconselhem uns aos outros, em toda a sabedoria, ele vai nos lembrar que esse mandamento, que essa orientação, que essa mutualidade, ela precisa ser feita a partir de alguma coisa. Está aí no começo do versículo 16. Que a palavra de Cristo habite, não de qualquer maneira, habite ricamente em vocês. Agora sim, instruam e aconselhem-se mutuamente. Sim, meus irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para a nossa instrução, como a própria Bíblia nos ensina. Instrução e crescimento. Nenhum texto de Gênesis e Apocalipse é mais ou menos inspirado que o outro. Todos têm um propósito. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se com você também acontece isso, algumas passagens parecem ter sido escritas em negrito. E elas têm um realce ali, particular para algumas pessoas, com uma fonte diferente que te chama a atenção. Parece que ela está destacando ali cada passo, com aqueles pontos de exclamações que a língua portuguesa nos permite trazer uma ênfase a uma frase, a uma palavra. Parece que elas estão gritando mais alto do que as outras, exigindo a minha, a sua atenção e uma análise. Quando eu li Colossenses 3,16, me parece que o texto está dizendo assim, não leia simplesmente essa parte. Medite, rumine, sature o seu espírito. Deixe minhas palavras lavarem sua alma como águas refrescantes de um riacho fresco da montanha. Ouça-me de novo e de novo. Que essas palavras estejam permanentemente incorporadas em seu cérebro, moldando como você pensa. Viva ela na plenitude do seu coração, moldando o seu viver e os relacionamentos uns com os outros. Não fique satisfeito com uma leitura superficial. Cave mais profundamente. Por alguma razão, Colossenses 3,16 tem esse efeito para mim. Talvez seja porque essa é uma das raras passagens do Novo Testamento que vai nos fornecer um vislumbre de como a igreja primitiva adorava e se relacionava entre os seus membros, porque ela vai, na sequência do mandamento, dizer com salmos, cânticos espirituais, e nos instruir ali a maneira pela qual nós vamos instruir uns aos outros. Meus irmãos, que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. É assim que o nosso versículo 16 desse mandamento recíproco começa. Há uma correlação dessa passagem com o livro de Efésios, lá no capítulo 5, versículos 18 e 19, onde Paulo vai exortar a igreja dessa maneira, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, e aí ele vem com o comando, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Destaco aqui a expressão, falando entre vocês. O que Paulo quis dizer com falar? Aqui, em Efésios 5,19, que a gente mencionou, é definido como instrução, ensino, admoestação, aconselhamento. Em Colossenses 3,16, ele tem uma correlação muito próxima. Vamos então nos concentrar naquilo que Paulo quer dizer com a frase, a palavra de Cristo. Embora alguns dizem ou digam que essa expressão, você vai ver isso na doutrina, significa a palavra falada por Cristo, o nosso entendimento é de que palavra de Cristo diz respeito daquilo que é sobre Cristo. Ou seja, toda a verdade que foi revelada está agora nas Escrituras sobre ele. É a própria palavra de Deus, a própria Escritura. Esse é o entendimento do contexto daquilo que Paulo está utilizando por essa expressão.
Muito provavelmente a palavra de Cristo é idêntica àquela que Paulo escreve no mesmo livro, lá em Colossenses 1:5, quando ele diz assim: palavra da verdade, o Evangelho. Então a palavra de Cristo, portanto, é a totalidade da revelação bíblica a respeito de Jesus. Quem Ele é, sua missão, sua vida, sua obra redentora, meus irmãos, seu caráter e vontade, seu caminho. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Em seguida, perceba que Paulo nos orienta ali que uma vez que a palavra de Cristo deve habitar em nós, ela precisa habitar ricamente, não de qualquer maneira, para que então nós possamos instruir reciprocamente uns aos outros. Somos instruídos a ensinar aqui, a instruir, a admoestar, a aconselhar, a falar uns com os outros. Entretanto, para que você e eu possamos cumprir isto, essa verdade inicial precisa estar no centro da nossa experiência individual, no centro da nossa adoração, no centro da nossa vida com Deus, no centro da nossa vida corporativa, como comunidade, como povo de Deus. Meus irmãos, a importância disso para os dias de hoje é perceptível, facilmente percebida. Basta fazer aí um passeio rápido pelos temas predominantes no mundo cristão, na cristandade. Me parece que Cristo está em grande parte ausente. Isso não é exagero. A preocupação obsessiva da nossa geração, ou das últimas 3, 4 gerações que a gente tem aí permeado nesses últimos 200 anos da história do Ocidente, tem trazido o foco para o indivíduo, para o homem. Como eu costumo dizer, um ensimesmamento. A preocupação obsessiva com ideologias reinantes ao longo desse tempo. E aquelas do momento têm usurpado o lugar de Jesus na nossa vida. Na vida da igreja, dos seus membros. Na vida do cristão. É fato que precisamos agir no mandato cultural, entendendo política, arte, o belo, mostrando que o intelecto também conjuga a fé cristã, que a gente não vive só de fideísmo, ou só de mistério, muito pelo contrário, que nós cremos que a nossa fé é racional também. Isso é fato. Agora, quando essas coisas tomam o lugar central da nossa vida, e para isso basta você olhar para você mesmo e ser sincero e dizer: o quanto disso tem tomado meu tempo? O quanto da reciprocidade tem tomado de um outro lado? Quantos irmãos eu tenho me relacionado ao longo da semana? E não é por falta de necessidade. Nós aqui mesmo na nossa comunidade estamos com um ali numa situação de hospital, que demanda de uma atenção. O Mateus disse que saiu, teve alta recentemente, graças a Deus. E tantos outros que não puderam estar com a gente. E os dilemas do exercício da vida. E olha que a gente é uma igreja pactual, né? Que temos no nosso pacto esse exercício da mutualidade. Uma outra constatação que outras pautas têm usurpado o lugar de Jesus e do verdadeiro evangelho é prestarmos atenção ao que está sendo proclamado em muitos púlpitos por aí, principalmente agora com o advento do YouTube, desses vídeos que a gente pode acompanhar. Sem muito esforço, meus irmãos, a gente vai perceber 2 temas predominantes nas falas desses que se levantam aí como representantes, influencers. Ou é conquista, ou é palavra para enfrentamento. Parece que as pregações não conseguem falar de outra coisa. Como conquistar o mundo? Como tomar posse do nosso destino nesta vida? Como triunfar sobre os meus inimigos e reivindicar a minha herança em Cristo Jesus?
Como posso lidar melhor com as lutas diárias da vida? Como não mais enfrentar problemas na vida? Como posso me relacionar de forma mais eficaz com meus pares e colegas de trabalho? Se Cristo é mencionado, e geralmente é, Ele existe apenas para nos ajudar em nossa busca de significado próprio. Ele é apenas mais um elemento nesse relacionamento e na busca das respostas dessas perguntas. Ele é importante apenas na medida em que nos desperta para a nossa importância. É um patuá. É um elemento místico a mais que nós temos. É mais um guru nosso de cada dia. Falamos sobre ele, para que possamos nos sentir bem conosco. Preciso continuar? Não, meus irmãos, eu não estou dizendo que conquistar e lidar ou enfrentar não são importantes no dia a dia da vida, ou que devem ser ignorados no ministério da igreja. Não, eu estaria rasgando a própria palavra de Deus, que trabalha com esses elementos. Entretanto, na verdade, Paulo aborda várias dessas questões práticas na segunda metade de Colossenses 3, basta que você leia. Mas em prática, todos os casos, todos, ele fundamenta a responsabilidade ou tarefa em nosso relacionamento com Cristo. Percebeu a diferença? O centro não é mais você, é Cristo. Não, meu irmão, a Bíblia não é sobre você. Não, meu irmão, a cruz não é sobre você. O que é sobre você é misericórdia e graça. Isso sim, você não pode esquecer todos os dias da sua vida. Bom, o ponto que Paulo é que todo relacionamento humano, toda responsabilidade humana deve ser vista à luz da pessoa e obra de Cristo. Se a palavra de Cristo não exercer essa função ou essa influência formativa em nossas crenças e comportamentos, o que fizermos não agradará a Deus ou honrará o próprio Cristo. Não cumpriremos o instruir. Teremos boas conversas, falaremos sobre tudo, mas não estaremos cumprindo a função da instrução. Função essa que é imperativo para o relacionamento, na vida prática do cristão. Perceba então que a palavra de Cristo deve habitar em nós ricamente. O que você tem demandado do seu tempo? Como é que você tem entendido a sua vida em Cristo? Você tem crescido em conhecimento? Você tem feito com que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração, para que assim você coloque em prática a instrução? Ou não tem feito nenhuma coisa e nem outra? Na verdade, o que está no centro da sua vida é você mesmo, suas conquistas. Sejamos sinceros. Vamos parar de ser mimizento. Vamos parar de seguir esse fluxo dessa geração. E vamos ser sinceros. Com o pecado, meu irmão, só tem uma forma de lidar: arrependa-se. Se você não tem sido recíproco, se você não tem cumprido uns aos outros, e não tem cumprido isso a partir de Cristo habitando em você ricamente, você está em falta. Em falta de entendimento, pode ser, verdade? Arrependa-se. Tome uma postura. Bom, o ponto de Paulo então é que devemos conceder à palavra de Cristo a mais alta prioridade na instrução, na experiência corporativa da igreja. Cristo deve ser pregado, proclamado, explicado e aplicado. Ele deve habitar em nós individualmente, entre nós, corporativamente, e não de maneira casual, insignificantemente, mas ricamente. Em outras palavras, que a verdade sobre Jesus seja ensinada, instruída, conhecida e obedecida em toda a sua glória, beleza e riqueza entre nós, aprendendo um com o outro, submetendo-se um ao outro, centralizados, tudo a palavra de Cristo. Interessante como Paulo trata acerca da instrução aqui. Há uma outra forma de enxergar isso, devido ao fato que Deus deu oficiais à igreja. É verdade. E Deus deu responsabilidades específicas a esses oficiais da igreja. Os presbíteros, por exemplo, Mateus, Mar,
Márcio, Josué. Eu senti alguém ali quase dando glória a Deus, mas ainda não. Mateus, Josué, Márcio. Sim, temos responsabilidades. Os presbíteros devem atender às necessidades espirituais do rebanho, concentrando-se no ministério da palavra, de um ensino ortodoxo, de uma ortopraxia vivida com base no caminho correto e na oração, nesse ensino saudável. Os diáconos também são oficiais da igreja, devem suprir as necessidades físicas do rebanho, provendo recursos para aqueles que carecem de necessidades básicas. Atos 6, de 1 a 6, vai nos tratar desse assunto, vai nos mostrar. No entanto, aqueles que ainda são oficiais da igreja ordenados, também têm deveres, como cristãos. A passagem de hoje nos mostra esse conjunto de deveres: ensino, admoestação e ações de graça. Então, por causa dos dons e chamados dados aos presbíteros e diáconos da igreja, é fácil para nós supormos que a responsabilidade de ensinar recai única e exclusivamente sobre os presbíteros. Certamente, meus irmãos, o ministério de ensino ordenado tem uma certa primazia dentro da igreja. E aqui a gente leva isso muito sério. Basta que você acompanhe os nossos estudos de quarta-feira. Deus, através de Cristo nos deu apóstolos, no primeiro momento, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Temos ali, exatamente tratado em Efésios 4, de 11 e 12. No entanto, o dever de ensinar e admoestar os santos não recai apenas nesse grupo. Não recai apenas sobre os oficiais ordenados. O mandamento de reciprocidade é para todos. Para você, minha irmã. Para você, meu irmão. Ensinar e instruir é dever nosso. Eu e você temos esse dever. Como cristãos. Devemos ensinar e admoestar uns aos outros, não de qualquer forma, em toda a sabedoria, tendo a palavra de Deus, de Cristo, habitando ricamente em nós. E como a gente faz isso? Uma das maneiras, o próprio versículo nos dá, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais e mostrando a importância dessa teologia do canto, dessa teologia musical, da maneira pela qual nós escolhemos aqui os hinos e as canções pelas quais nós cultuamos ao nosso Deus, porque ali nós sabemos que aprendemos, e no exercício da vida prática também. Entretanto, o ensino e a admoestação não se limitam ao culto corporativo. Somos chamados a ir atrás daqueles que se desviam da verdade, ou que se desviaram, confrontando-os em amor. E que amor é esse? Um amor uns pelos outros. Aprendemos sobre isso no domingo passado. Você tem feito isso? Tem se relacionado mutuamente com seus irmãos? Instruído seus irmãos em Cristo? Ou quando se juntam é para falar qualquer coisa menos da palavra de Deus e das coisas de Deus? Sejamos sinceros. Quando o café é só para o café, ele não tem valor. Agora, quando o café é um pretexto para a gente compartilhar as verdades do Evangelho e crescermos juntos, é isso que Paulo está dizendo aqui, nesse mandamento, nessa orientação. Bom, chegamos então a algumas aplicações práticas daquilo que estamos falando. Eu elenquei algumas aqui compartilhadas numa discussão sobre o tema. Primeira aplicação prática que a gente tira desse texto e dessa orientação de instrução, de instruir uns aos outros, nesse contexto todo de Colossenses, e a escolha do sermão dessa maneira é exatamente porque o contexto é importantíssimo na instrução, na maneira como Paulo coloca aí a reciprocidade da instrução, da admoestação. Primeiro, no reino de Deus, todos têm que ensinar. E todos têm que aprender. Eu aprendo com Mateus, Mateus comigo. Eu aprendo com Josué, Josué comigo. Eu aprendo com o Lorenzo, meu filho.
e o Lorenzo comigo. Eu aprendo com Marcos, aprendo com Pedro, eu aprendo com outro Pedro, eu aprendo hoje, aprendi muito com Rosana, e tantas coisas desse exercício da vida. Com a Jaque, com o Eric, com o Josafá, com a minha irmã que nos visita. O reino de Deus, todos têm que ensinar e todos têm que aprender. A graça de Deus, presta atenção, está sobre todos, assim como a humildade também deve ser buscada por todos. Não é porque eu tenho formação teológica, eu sou professor de seminário, ou seja lá o que for, que eu não tenho que aprender. Muito pelo contrário, minha condição diante de Deus é de servo. Ele é o meu Senhor, mestre, só há um na igreja. Todos nós devemos aprender. A palavra de Deus diz que na multidão do conselho, ou do conselheiro, há sabedoria. O povo de Deus é uma rede, aqui eu me aproprio de uma frase que o meu irmão compartilhou comigo, de ensino-aprendizagem contínuo, para que a gente possa aí usar uma linguagem moderna dentro da área de educação e pedagogia. Ensino e aprendizagem, meus irmãos, tem uma função de levar o crente à maturidade. 2 Timóteo 3,16, Paulo falou isso a Timóteo. E lembrando que aconselhamento cristão é diferente de muitas técnicas que a gente vê por aí de psicologia aplicada. No aconselhamento cristão, o foco é sempre na imitação de Cristo, apontando o pecado e dando um caminho para o arrependimento. E não é a pessoa em si, como muitas vezes o é na psicologia. Lembrando que a gente não está aqui demonizando a psicologia, o que falta na psicologia são escolas, linhas de trabalho pautadas em criação, queda, redenção e consumação. Se é que eu posso tomar emprestado da cosmovisão cristã esses elementos. Uma outra aplicação prática é quando identificar o irmão mais fraco na fé, que está lidando com a vida ali de uma maneira que a gente percebe, ele deve ser auxiliado pelos mais experimentados. É assim que o reino de Deus cresce, é dessa maneira, com amor e paciência. Vamos lembrar, meus irmãos, que ao pé da cruz, todos somos iguais. Portanto, quem ensina deve ter maturidade no falar e no agir. Da mesma forma que o mais fraco deve ser consciente que não pode dar um passo maior que a perna. Quem ensina e quem aprende deve se comportar diante do ensino-aprendizagem com mutualidade. E o foco é a expansão do reino de Deus, meus irmãos. Mas essa vida de reciprocidade, para ser verdadeiramente bíblica, precisa ser praticada por todos os cristãos. Aliás, além disso, ela precisa ser de modo consciente, ser desenvolvida e aperfeiçoada. Essa é a nossa intenção. É por isso que nós estamos nessa série, porque nós vamos iniciar os grupos pequenos, fortalecidos por essas máximas, de acordo com a palavra de Deus. É preciso que se conheça esses mandamentos e o que eles significam para a vida do cristão. Atos 2,44 dizia assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Reciprocidade, mutualidade. Mas como fazer isso tudo se a gente só se encontra um dia da semana? Precisamos ser intencionais. Precisamos lembrar que no domingo, nesse pouco tempo que ficamos, a gente não consegue praticar a reciprocidade. A resposta está nos grupos pequenos, no exercício da vida em comunidade, priorizando as nossas agendas para essa relação. Afinal, nós não somos desse reino. É preciso nos aproximarmos das pessoas. É preciso tirarmos os nossos objetivos pessoais do centro e colocarmos o reino de Deus no centro. É preciso levar as cargas uns dos outros, meus irmãos. É preciso orar uns pelos outros. É preciso instruir uns aos outros.
nas grandes reuniões e no culto, geralmente há o eu te amo em Jesus, não é verdade? Porém, nos grupos pequenos, na reciprocidade, eu tenho tempo para te ouvir. Pode falar, meu irmão. Eu posso levar você ao hospital, você precisa? Eu posso cuidar da sua família enquanto você está desempregado? Essas são as máximas do reino. É disso que nós estamos falando. E como que a gente pode viver essa verdade recíproca? Finalizando agora a nossa mensagem. Cristo Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo na reciprocidade. A sabedoria para o povo de Deus será sempre Jesus e a palavra de Deus. A graça comum, meus irmãos, possibilita que a gente tenha outras fontes de saber. Mas o crivo de todas elas sempre será a palavra de Deus, as sagradas escrituras. A Bíblia nos fala acerca do Emanuel. E o que é o Emanuel senão o Deus conosco? Deus olhando para nós e se relacionando conosco. Como Deus fez isso? Pisando no palco da história mundial. Ele viveu entre nós. Cristo viveu entre nós. Ele nos serviu, nos instruiu acerca do caminho do reino e mostrou a maneira pela qual os seus discípulos deveriam fazê-lo. Ainda que alguns queriam o estrelismo. Se realmente cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdadeira narrativa do mundo, parece claro que a nossa instrução, a admoestação, aconselhamento precisa estar arraigada e fundamentada na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Como seguidores de Jesus, meus irmãos, precisamos entender que para servir uns aos outros, devemos compreender o Evangelho. Pois em Cristo Jesus o reino de Deus chegou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos instruir ao longo deste domingo acerca dessas verdades. E que você e eu, assim como tentamos fazer aqui nesse púlpito, possamos instruir uns aos outros. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, o desafio é grande, Pai. A sua palavra nos ensina que essa luta com a nossa carne não é algo fácil de lidar. Constantemente, Senhor, somos postos à prova, Senhor. E muitas vezes o resultado revela esse nosso ensimesmamento. Como é difícil deixar de olhar para nós e tentar olhar para o outro. Senhor, tem misericórdia de nós e que a gente possa entender que a lógica do seu reino é nessa relação de reciprocidade, é nessa relação de serviço mútuo, é nessa relação de amor mútuo, é nessa relação de instrução mútua. Tem de misericórdia de nós para que possamos viver isso em nossa comunidade. Que a Igreja Batista no Centro seja conhecida como uma igreja em que vive a mutualidade, meu Pai. Que ninguém aqui, Senhor, se sinta excluído ou não atendido por conta do ensimesmamento do exercício da vida, que nós sejamos confrontados. E que, Senhor, ao fazermos isso, não façamos de qualquer maneira, mas seguimos a Tua orientação, que a Sua palavra habita em nós ricamente. Coloca, Senhor, novamente a Tua palavra, Pai, as coisas do reino no foco do nosso coração. E se porventura algum irmão no Senhor, nessa manhã, Senhor, tem vivenciado a dificuldade e tem colocado as suas coisas, os seus desejos, os seus planos em primeiro lugar sempre, abra-lhe os olhos, ó Pai. Permita que ele se arrependa. Permita, Senhor, que ele peça perdão e viva, Senhor, a plenitude da vida do Teu reino, que é Cristo Jesus em nós, pois nele nos movemos, nele existimos e nele estão todas as coisas. É no nome glorioso de Cristo Jesus que nós pedimos, Pai. Amém. Amém.